Olá e muito bem-vinda a mais uma situação que acontece na vida de quem deseja abraçar a sua vida extraordinária. Hoje trago-te aqui um tema que ainda mexe um pouquinho comigo, mas que eu não posso negar, porque faz parte daquela velha história de tens apenas uma primeira oportunidade para causar uma primeira boa impressão. E eu durante muito tempo sempre lutei com o facto de nós julgarmos as pessoas pela sua aparência ou até mesmo aquela velha história de não julgues um livro pela sua capa. Mas o certo é que, consciente ou inconscientemente, todas nós o fazemos. E está provado que se te colocarem duas fotografias, uma pessoa toda arranjadinha e uma pessoa toda desleixada, inconscientemente há uma tendência de confiar mais na pessoa que está arranjadinha. Ora, isto desperta aqui algo que internamente mexe muito com os meus valores, porque eu sempre tive esta luta, e talvez por eu ter tanto aqui este caminho da justiça, sempre tive esta luta de não julgar ninguém, não deixar de dar oportunidades a ninguém, as pessoas valerem muito mais por aquilo que são do que por aquilo que têm. Por exemplo, eu durante anos na minha vida fiz recrutamento, eu nunca selecionei uma pessoa pelo currículo, nunca, porque um papel não me dizia quem era a pessoa. Então eu sempre fazia questão de inicialmente ter uma abordagem telefónica para perceber ali se havia alinhamento, se havia identificação e depois de um contacto telefónico marcar então um momento presencial onde eu faria a avaliação da pessoa. E o certo é que hoje eu enviei uma mensagem de algo que eu nunca tinha comprado na minha vida, tá? Eu vou-te mostrar. Estes sapatos. Quem me conhece sabe que eu sou das sapatilhas, não é? Mas pronto, com esta minha alteração de guarda-roupa, com a minha Dorinha, vi estes sapatos e pensei, ok, se calhar é aqui um bom complemento a algumas situações de coordenados que eu tenho e pode fazer falta. Mas o certo é que primeiro quando vi estes sapatos eu pensei assim, que horror, isto não é nada a minha cara, não é nada a minha cara. Mas eu pensei, ok, não é a minha cara, mas eu ajeitando aqui, aliás, eu hoje estou com uns sapatos calçados, mas mesmo não sendo aqui a minha cara, acho que é algo que, para o efeito que eu quero criar, vai correr bem. E o certo é que o meu namorado percebe imenso de moda e eu mandei-lhe a fotografia e ele diz-me algo do género, dá-te mais autoridade. E eu, como assim? Como é que é possível uns sapatos darem autoridade? Como é que é possível uma roupa dar autoridade? E claro, tudo o que a gente rejeita, a gente concorda, não é? Porque é que me incomoda? Incomoda-me porque há uma parte de mim que concorda com isto, porque eu própria também, quando vejo uma pessoa, eu quase que determino se é boa profissional ou não. Atenção, eu estou a confessar isto, mas todas as células do meu corpo percebem o ridículo que é o que eu estou a acabar de dizer, ok? Mas o certo é que inconscientemente nós temos esta programação, que é efetivamente uma pessoa que esteja melhor vestida, nós damos mais autoridade, que é ridículo. Como é que eu que apregoo que nós valemos pelos resultados que entregamos, nós valemos pelos resultados que temos na nossa vida, nós valemos pelo impacto que temos na vida das outras pessoas, no entanto, se calhar se eu utilizar este sapatinho ou uma sapatilhinha, eu demonstro ter mais autoridade, tá? Isto é ridículo, ok? É ridículo, mas é o que é. E como eu ensino as minhas clientes, nós devemos utilizar os bugs que existem em nós a nosso favor. E aqui lembro-me sempre da minha mãe dizer, não basta sê-lo, é preciso parecê-lo. E eu que passei quase toda a vida a querer contrariar isto de que não é preciso parecer. As pessoas têm que valer por aquilo que elas entregam. Só que a verdade é que num primeiro momento ninguém nos conhece e não me adianta nada eu ser a melhor do mundo do meu quarto. Eu sou a pessoa que mais sabe, que mais autoridade tem dentro do meu quarto. Não interessa nada. Eu lembro-me que muito quando trabalhava com os personal trainers nos ginásios, alguns deles tinham conhecimento assim incrível. Eles eram brutais a nível técnico.
mas não tinham clientes. E muitas vezes eu dizia isto, que é, não te adianta nada ter todo este conhecimento e não utilizares a favor do outro. Ou seja, sempre que nós temos conhecimento, sempre que nós temos um dom, para que é que nós queremos um dom se não o pomos ao serviço, certo? E muitas vezes, para passar esta barreira de pôr ao serviço, pá, nós vamos ter que parecer. Claro que é assim, não adianta parecer e depois quando a pessoa vai lá ver, a gente não tem nada para entregar, tá? Isso não funciona. Mas por outro lado, o facto de nós não estarmos no alinhamento daquilo que a pessoa espera encontrar de um profissional, também afasta potenciais pessoas de serem ajudadas por nós. Então eu quero trazer aqui esta dualidade. Claro que o que eu defendo é estar sempre em alinhamento com a tua essência, sempre em alinhamento com a tua verdade, não seres uma escrava de tendências, porque isto demonstra uma falta de amor próprio gigante. Aquelas pessoas que têm que estar sempre na última tendência têm um nível de não merecimento gigante, têm um nível de falta de valor gigante. Ou seja, mantém-te fiel à tua identidade, mas sim, é importante ter aqui algum cuidado com a imagem com que tu te apresentas. E com isto não quer dizer que de vez em quando não possas aparecer sem maquiagem, de fato de treino, ou até de pijama se tu quiseres e se te apetecer. Porque quando tu estás a criar esta relação com o teu público, com os teus clientes, quanto mais autêntica tu és, maior a conexão que vai existir também. Então hoje queria-te trazer aqui, hoje é o 64º episódio, ok? De 500! Sim, eu tenho feito aqui estas paragens, mas acho mesmo importante trazer-te o conteúdo quando o conteúdo é valioso. E hoje quero trazer isto, que é, infelizmente não basta sê-lo, infelizmente tu tens mesmo que parecer. E tu tens mesmo que ultrapassar esta barreira que te impede de chegar ao pé das pessoas que precisam de ti. E isto significa pôr-te à frente de quem precisa dizer estou aqui, eu posso te ajudar. E ativar todas as formas possíveis para que as pessoas conheçam o teu trabalho, sem aquele receio de mas eu vou estar a incomodar. Deixa-me dizer-te, são os teus sonhos, é a tua missão, é a tua entrega. Tu não vais ajudar ninguém se não mostrares às pessoas que estão lá. Só que a tua responsabilidade termina aí. Depois a responsabilidade do outro é dar o passo a seguir, é dizer sim, estou disponível para te ouvir. Sim, eu sinto que tens algo para me entregar, ok? Então quero trazer isto, que é, detesto, ok? Detesto, mas no caminho para o nosso sucesso vai haver algumas coisas que nós temos que nos render às evidências, que é aquela frase também que eu gosto muito, que é, eu prefiro ser feliz do que ter razão. Neste tema eu não consigo ter razão, porque sim, nós estamos programados para julgar, nós estamos programados para julgar o outro pela aparência. Ponto final. Venha quem vier, diga-se o que disser. Se vamos deixar de dar a oportunidade a alguém porque essa pessoa não tem uma aparência alinhada, eu nunca o farei. Nunca. Eu ouvirei sempre aquilo que o outro tem para me dizer e depois deixo que a minha intuição me guie. Mas, cada vez mais, sim, nós temos que utilizar isto a nosso favor, se queremos ajudar pessoas e estar alinhada com a nossa missão é fazer o que é preciso ser feito para que a nossa missão passe para o lado de quem precisa de nós. Então hoje quero deixar aqui esta partilha, este ensinamento e já sabes, percebe qual é o teu alinhamento e o que é que te aproxima das pessoas que precisam de ti e trabalha nesse alinhamento. Sim, um beijinho muito, muito grande e vejo-te na próxima partilha. Sim, beijinhos.